Ainda com Mozart no comando, o Bugre viajou a Araraquara para enfrentar a pressionada Ferroviária pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. E precisando dos 3 pontos após a goleada sofrida para o São Bernardo, foi o Guarani quem chegou com perigo pela primeira vez. Giovanni Augusto chutou colocado e a bola passou raspando a meta adversária. A resposta da Ferrinha veio um pouco mais tarde, com Antônio Gabriel. Tony se esticou todo para salvar os visitantes. O jogo era lá e cá. Alan Santos subiu mais alto em cobrança de escanteio e mandou a bola no travessão de Saulo. Aos 30 minutos, Luiz Flávio de Oliveira marcou o pênalti de Tony em John Kennedy, mas chamado pelo árbitro de vídeo, o juiz anulou a penalidade e mandou o jogo seguir. Na segunda etapa, o jogo continuou equilibrado, com as duas equipes criando boas oportunidades de gol. Richard Rios e Bruno José obrigaram Saulo a fazer 3 ótimas defesas. Quando não era Tony salvando o Guarani, Lucão aparecia para evitar o primeiro gol dos donos da casa. E quando o placar parecia definido, João Veras, aquele mesmo, ex-Ponte, resolveu entrar em ação. O camisa 22, que entrou no segundo tempo, aproveitou o belo lançamento de Tony Anderson e chutou no canto de Tony para decretar a vitória da Ferrinha na Fonte Luminosa. João Veras! Acabamos perdendo um jogo que ele se caminhava para o 0-0, assim, que na minha opinião era o resultado mais justo. Assim. Essas foram as últimas palavras de Mozart no comando do Guarani. Sob forte pressão, o técnico não aguentou mais um resultado negativo e foi demitido. A derrota acabou com qualquer chance de classificação do Bugre. Manteve o alerta ligado em relação à zona de rebaixamento e deixou insustentável a situação para Mozart. O treinador, que chegou em junho de 2022, disputou 33 jogos no comando alviverde, com 14 vitórias conquistadas, 13 derrotas e 6 empates, o que dá um aproveitamento de 48%. Mozart foi fundamental na arrancada da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro e agora deixa o Guarani na 4ª colocação do Grupo A do Paulistão. O técnico do Sub-20, Moisés Moura, é quem vai comandar o Bugre nas 2 últimas rodadas do Campeonato Estadual. Bom, rapidamente vamos comentar, claro, a respeito do jogo, mas sobre a demissão do Mozart. E aí, CH, o que você achou? É uma decisão do clube, né? Tanto permanecer com ele do que demitir. Eu acho que, poxa, eu lamento muito, porque quando isso acontece, o trabalho não vai bem, agora fica uma grande dúvida na sequência do campeonato, vem uma bomba, né, relógio no colo de quem vai assumir o time para 2 partidas. Eu lamento muito tudo isso que está acontecendo, mas eu tenho que reconhecer que o clima não era mais favorável e ficou muito difícil a permanência do trabalho do Mozart. Se está certo ou se está errado, só o tempo vai dizer, Batista. E para você, Tigrão? Eu não sou favorável, não, faltando 2 jogos. Sabe por quê? O ambiente ficou ruim, né? Depois da derrota para a Ferroviária. Mas... ressuscitando, inclusive, a Ferroviária. Então, ressuscitou a Ferroviária. Ontem o Ituano começou a se ressuscitar. O Ituano tinha 2 jogos a menos. Então, mas assim, ainda está atrás. A Portuguesa já foi. Não foi, não. Vai ser difícil, hein? Vai ser muito difícil. Não, Portuguesa chega... Matematicamente não foi, mas vai ser muito difícil. Chega a 12 pontos. Aí a Ferroviária, no confronto direto, era o adversário a ser batido. O empate também não era ruim. Era bom. Segurava a Ferroviária. Aí me perde o jogo aí a 46,5 do segundo tempo, ficou difícil, né? Permanência do treinador. E vou te dizer mais, mas com 2 jogos, agora vai treinador interino, como é que o elenco vai reagir? O elenco queria a saída dele, agora vai correr mais, não sei. O que eu acho é que o Guarani fez um primeiro tempo inferior à Ferroviária, o trabalho de vestiário foi bem feito e o Guarani voltou mandando no jogo. Eu cheguei na nossa transmissão pela Rádio Bandeirantes a dizer que o Guarani estava preparando o gol da vitória e aí o Moser começou a mexer. Talvez esse tenha sido o grande pecado dele que o levou para a guilhotina. Não é? Ele tira Isaac, Giovanni Augusto, Matheus Barbosa, Bruno José e Gênison.
E vem com Vilela, Bruninho, o Anderson, Nicolas Careca e Rafael. Tira a imagem, por favor, tá travada, né? Não significa nada. Pode vir para nós aqui. Obrigado. O Guarani Vamos terminou com 4 zagueiros, 4, considerando que o Titi é um zagueiro, e com 3 volantes de marcação. Então, qual que é a impressão que eu tive? E não é que eu queimei a língua, é o que o jogo estava me mostrando. O Guarani estava muito melhor. A Ferroviária perdeu um pouco a condição física. E daqui a pouco o Guarani começou a ficar com a bola, a ganhar toda a segunda bola e preparar o gol. Aí o Moser começou a mexer. Como é que ele tira numa pancada só, como já tinha feito na partida de Sorocaba? Só que lá deu certo, o Guarani estava ganhando e a bola não corria. Era um dilúvio. Então como é que ele tira o Giovanni Augusto e o Isaac? Cara, no mesmo momento, tira os 2 jogadores e vem com o volante. Qual o sinal que ele deu para o Elano, o treinador da Ferroviária, aliás, revelado pelo Guarani como atleta? Pô, vou puxar o meu time para trás, porque ele queria um empate. E quando puxou para trás, o Batista, ele teve uma nova inversão do panorama da partida. A Ferroviária, desordenadamente, começou a mandar no jogo e a criar as principais situações. E aí, enquanto o Moser pôs volante, o Elano pôs um tal de Tony Anderson, que é esse cara que arrasta a bola aí e que dá um drible da vaca no seu Anderson, que vai com o pé mole, sem prestar atenção no que está acontecendo na conversa. Toma um drible da vaca, o Anderson. Não estou pondo a responsabilidade nele. Mas por quê? Porque o Guarani estava só marcando. E esse é um jogador que entrou para arrumar. Entrou para melhorar a contenção junto com o Vilela. Então o erro de estratégia do Moser... Olha lá, o da vaca. E agora olha como está a defesa em linha. Olha lá, sabe quem está do lado esquerdo, como quarto zagueiro? O Titi. Então foi uma sequência de erros. Olha aí. Olha o drible da vaca. E agora o João Veras vai se meter, vai ter uma cavada. Olha lá, a defesa em linha. E o goleiro fica no meio do caminho e não teve culpa. Então, Batista, o Moser, dentro do que você acabou de dizer, o empate não era ruim. E não era mesmo. Matava a Ferroviária, o Guarani ia 11. E ele tentou fazer isso e não deu certo. E aí perdeu o emprego, porque o gol saiu a 46,5 do segundo tempo, com um acréscimo de 8 minutos. E para você, CH, derrota do Guarani em Araraquara. Tudo que o Tigrão falou eu concordo. Eu acho que o segundo tempo ele foi infeliz nas mexidas do time, né? O Guarani não fez um mau jogo, mas a partir do momento das mexidas, principalmente da saída de Giovanni e Isaac, o time parou de jogar. E o time estava jogando no segundo tempo. Eu não entendi o que ele quis fazer. Aliás, eu entendi. Ele quis garantir o resultado e não deu certo. Muitas vezes você vai, imagina uma situação e a coisa acontece. Dessa vez, aconteceu de maneira negativa e ele errou, na minha opinião. Pois não? Por que ele tirou o Bruno José? Eleito craque do jogo, Batista. Mas o cara quer garantir o resultado, tudo bem. Acho até válido esse tipo de pensamento. Não, mas eu não estou concordando. Agora, tirar o Bruno José, eu não estou concordando. Pedido para sair, que não tem essa informação. Todo mundo que entrou mal, né? Todo mundo.